vamos lá. Você já se sentiu sem criatividade enquanto você pensava seus projetos? Então, seja na faculdade ou na vida profissional, é sempre muito difícil quando a gente pega uma folha em branco e tem que pensar no que a gente vai fazer em seguida. Então a gente sempre tenta pensar em propor novas soluções, criar coisas novas. Eu acho que a arquitetura é muito de você poder criar e propor o novo. Mas como a gente pode fazer isso? De onde a gente pode ter mais ideias? Como a gente pode talvez liberar mais a nossa criatividade? Então algo que eu sempre me perguntei quando eu comecei a faculdade era por que a gente tem que ter referências para desenvolver os nossos projetos arquitetônicos? Por que a gente tem que pegar algo velho para propor novas soluções? Então com base nisso eu comecei a refletir um pouco mais sobre o processo criativo, sobre a forma como a gente pode pensar e como ele não é uma linha linear. O processo criativo ele funciona diferente para pessoa. Eu cheguei à conclusão de que a fórmula definitiva do processo criativo, ela simplesmente não existe. Episódio número 13, como ser mais criativo nos seus projetos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto que foi muito complexo para mim no começo, de tentar entender esses processos criativos, mas é algo que eu gosto muito, tanto que aqui no canal eu desenvolvi uma série de vídeos sobre o processo criativo de alguns arquitetos, por exemplo, do Renzo Piano, do Francis Querê. Todos esses vídeos você pode ver lá no canal. Inclusive, é muito interessante para mim você ver não a obra final e não analisar o produto que é a obra, mas você analisar o percurso que esse artista tomou até desenvolver essa composição, que pode ser uma arquitetura, pode ser um design gráfico, pode ser uma música, pode ser várias coisas, porque o processo criativo engloba algo muito maior do que a arquitetura. O processo criativo ele está em negócios, o processo criativo está em várias coisas. Então quando você entende uma forma de pensar, como você pode pensar um processo criativo e criar algo completamente novo, a partir de uma referência ou de algo velho, você vai ajudar você a tirar algumas amarras criativas que existem dentro de nós e que a gente precisa deixar para trás para poder criar mais livremente e poder ter simplesmente ideias novas. Então fica até o final do vídeo que a gente vai colocar aqui 5 dicas que vão te ajudar a justamente se livrar dessas amarras e como você pode criar de certa forma mais livremente. Mas fica antes dito que não existe uma fórmula, não existe um caminho que você segue para ser criativo ou como uma ideia simplesmente fazer uma ideia simplesmente surgir na sua cabeça. Então essas dicas vão te ajudar um pouco, mas antes a gente vai falar um pouco aqui do processo criativo. Mas se você gosta desse tema, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo sobre isso para você não perder nenhum e ficar a par de tudo que está acontecendo. Nada se cria, tudo se copia. Obviamente essa não é a frase original do Lavoisier, mas ela exemplifica muito sobre o processo criativo e como a gente pode atribuir essas inspirações. Por exemplo, algo que inspirou esse vídeo foi o livro chamado Roube como Artista, que ele diz a diferença entre um plágio e um roubo. Esse livro ele fala que artistas ruins eles plagiam, enquanto bons artistas eles roubam. E é importante ressaltar a diferença que é entender o processo criativo. Mas antes disso, só uma pequena história para ilustrar esse processo. Era uma vez, em 1941, um homem chamado George Mestrel. Se você não souber quem ele é, saiba apenas que ele estava indo caçar em uma das florestas da Suíça com seu adorável cão. Após caçar, o George se deparou com uma das pequenas plantinhas que tinham grudado nele e no seu cachorro, e elas causavam uma certa dor. Aqui no Nordeste, essas plantas são os famosos carrapichos. Então, após retirar uma por uma do seu cachorro e da sua roupa, ele teve uma brilhante ideia. E não só bastou a ideia, mas foram necessários 7 anos de pesquisa até que Mestrel criasse em 1948 a sua obra-prima. Ele pegou 2 tiras de tecido, uma com milhares de ganchos minúsculos e outra com a mesma quantidade de laços pequenos. E essa tecnologia posteriormente ficou conhecida como velcro. Ela se popularizou muito depois do surgimento das viagens espaciais na década de 60, uma vez que a roupa do astronauta ela não permite tarefas minuciosas com os dedos, como fechar um zíper. Então o velcro foi a solução ideal e hoje ele está popularizado no mundo inteiro. Essa história é para ilustrar que as inspirações elas podem vir simplesmente de qualquer canto. Esse é um ponto muito interessante dessa história. Então deixa uma crítica aqui à forma como a gente se inspira nos nossos projetos de arquitetura. A gente sempre busca inspiração procurando ou em revistas ou em muitas outras coisas que são de arquitetura. Quando na verdade a gente pode buscar em outras artes também a inspiração para arquitetura. Entretanto, quando a gente se inspira e olha só para a arquitetura para poder criar mais arquitetura, a gente pode acabar caindo no risco de repetir as mesmas soluções de projeto ou repetir também alguns métodos construtivos e não pensar em uma maneira de ir além disso. A boa notícia, então, é que a gente se pode aprender com a vida, com a natureza e também com muitas outras artes. Eu tive uma experiência muito interessante numa cadeira da faculdade, numa disciplina que era chamada de ECT, Elementos Compactos Tridimensionais. E nessa disciplina a gente tinha que se inspirar numa série de artes produzida pela artista Lydia Clark, que eram os bichos.
que é um tipo de arte interativa entre o espectador. Então era muito interessante como a gente pegou e tinha que transformar aquilo que era uma arte, por exemplo, uma escultura, em algo de arquitetura. É interessante ver como podemos aprender nesse âmbito geral de artístico, de outras artes, e esse entendimento pode ajudar a gente a produzir uma arquitetura diferente. Então eu queria trazer também como outras artes elas estão trabalhando esse processo criativo. Então vai aqui uma sequência do processo criativo de outras artes e como eles também afetaram a arquitetura. Música. A arquitetura ela é a música petrificada. Certa vez o escritor Johann Wolfgang von Goethe ele disse que a arquitetura ela é a música congelada. Então, de maneira poética, o escritor ele nos mostra, assim como a música que aguça nossos sentidos, a arquitetura também possui esse mesmo poder e característica. Então, assim como a música, a arquitetura possui seus ritmos e seus compassos. Um exemplo que vale muito mencionar é que o arquiteto Daniel Beskind, ele passou anos estudando música e em um dos seus projetos mais icônicos, que eu já falei aqui no canal, no vídeo A Dimensão do Som, dentro do projeto arquitetônico, que tem tudo a ver com música, assim, por sinal. Então, essa obra é um museu judaico de Berlim. Nesse projeto, ele cria um ritmo de cheios e vazios na fachada, uns recortes que ele se baseou em uma música. Então isso é uma forma de inspiração de como ele traduziu música para transformar em espaço construído. Design gráfico. Então uma das coisas que me ajudou muito a pensar, pelo menos nos meus projetos e numa forma de organizar eles, foi aprender um pouco sobre design gráfico, pois me ajudou a entender mais de proporções, de grids, de espaços e de cheios e vazios. Então de alguma forma minha habilidade de produzir banners ou de produzir elementos visuais, ela me ajudou muito a perceber as proporções. Trata-se de algo na visão, então na forma que a gente percebe essas proporções, e com o design gráfico e com o design em geral eu aprendi que nada, absolutamente nada é por acaso. Tudo que existe ali tem uma função e de uma determinada forma ela foi pensada para agir com certa proporção. E apesar de que você não enxergue isso, existe uma lógica por trás de cada elemento no design. Então quando a gente olha, por exemplo, as plantas baixas do arquiteto Mies van der Rohe, elas são verdadeiras obras de design gráfico pela sua harmonia, pela proporção e pelo ajuste perfeito de cada detalhe. Eu poderia falar sobre outras artes, sobre as outras coisas, mas eu queria focar mesmo assim no processo criativo. Mas por exemplo, Antônio Gaudí ele se inspirou na natureza. Por exemplo, o Renascimento se inspirou muito do grego para romper com o que havia sendo produzido até o momento. Então toda arte ela busca na sua referência não uma volta para o passado, mas uma reinterpretação da realidade. Agora falando de arquitetura, mas ainda falando de Mies van der Rohe. Interessante como apesar dele ter sido muito inovador na sua época, pela sua arquitetura moderna, ele ainda se inspirou em elementos clássicos para propor a sua arquitetura. Mas não para copiá-la, mas sim para transformá-la em algo novo por meio dos seus métodos construtivos, dos seus materiais e dos seus elementos de transparência e de construção. Carl Friedrich Schinkel foi um arquiteto no qual Mies van der Rohe se inspirou muito para produzir seus projetos. E é possível ver uma forte influência dos seus projetos entre os dois, então dando uma simples comparação entre os dois projetos, os dois edifícios eles são elevados na sua entrada para criar uma certa imponência no prédio. É interessante como ele se inspirou, por exemplo, na marcação dos ritmos dos pilares, que ele marca essa modulação na fachada do prédio. O que difere dos dois é a simplicidade como o Mies van der Rohe propõe seus elementos construtivos nas suas técnicas com estruturas metálicas e com suas aberturas e transparência. Mas para falar um pouco sobre o processo criativo, eu queria também falar um pouco da forma que eu pensei em um dos projetos que eu participei, do primeiro concurso estadual da Unifametro, que foi o concurso Habitação Pós-Pandemia. Então eu queria dar um pouco de experiência, pelo menos pessoal, que talvez seja uma forma mais fácil de você que está assistindo se identificar. Então o desafio desse concurso era pensar uma habitação para um cenário pós-pandemia. Quais seriam os cuidados, de que forma a gente deveria pensar e definir o layout ou definir as zonas de uma residência que seguisse essa conformação, como evitar essa contaminação da casa, principalmente pensando no coronavírus e garantir uma iluminação natural, uma ventilação cruzada aqui no clima do Ceará, por exemplo. Então falar um pouco desse processo criativo, como foi a forma que a gente pensou esse projeto, porque eu acho que vai dar uma experiência mais prática e real para você que está assistindo, talvez ter mais ou menos uma ideia do que eu falei até agora. As ideias elas normalmente surgem a partir de um questionamento, ou seja, de perguntas. E a principal pergunta elucidada no edital era: como é possível adaptar uma residência ao cenário do Covid-19? Então a partir disso nós fizemos outro questionamento de o que a gente podia mudar dentro do programa de necessidades para tornar a casa ainda mais protegida do vírus que vem de fora. Então nós pensamos primeiro em gerar um ponto de higienização dentro da residência na entrada. Isso poderia um pouco alterar a ordem do programa e das conexões dos espaços entre a casa. Então também tornou-se necessário que a gente criasse um espaço de uso variável para quem precisasse trabalhar de casa ou simplesmente tivesse mais cômodos por ter uma família maior.
Então, uma vez que a ideia do programa que a gente tinha e sabia o que o programa iria comportar, a gente pensou em como a gente poderia trabalhar essas relações dos ambientes para melhorar e para atingir ainda mais o objetivo do concurso, que é trazer uma casa de qualidade. Então, a partir desses questionamentos surgiu uma ideia. E se a gente incorporasse na residência as medidas de isolamento que existem entre as pessoas, se incorporando elas entre os próprios ambientes, para que cada um desses ambientes ele pudesse ter uma certa independência de higienização e que mesmo espalhados espacialmente a gente pudesse criar uma conexão especial entre esses espaços. Criar um espaço que, apesar da distância espacial, existe um elo especial que está conectando todos esses espaços. E da mesma forma esse elo ele serviria para conectar as pessoas que vivem nessa residência. Que mesmo que uma delas estivesse contaminada pelo vírus, essa disposição do espaço faria com que ela não se sentisse isolada, tanto das pessoas da sua casa como do mundo. Então, a partir desse ponto, estabelecemos algo que eu considero muito importante na tomada de decisões, que foi a criação do conceito. E dessa forma, todas as outras decisões elas foram pautadas para defender a ideia principal, a conexão da pessoa com o espaço e do espaço com suas adjacências. É claro que falando assim, e você vendo outros exemplos, você acha que todo esse processo ele foi uma fórmula linear, quando na verdade ele é todo um processo que vai e volta, se modifica, você tenta um pouco mais aqui, um pouco mais ali, puxa mais um pouco por aquele lado, mas é importante que você tenha esse conceito e que todas as suas decisões de projeto elas possam ser pautadas em torno da sua decisão principal. Claro que você vai ser muito influenciado por detalhes técnicos, por exemplo, a estrutura técnica construída foi baseada no projeto da Casa Terra do escritório Bernardes Arquitetura, mas todas essas suas próximas decisões elas devem vir e se basear no seu conceito, na sua ideia principal. E esse foi, resumidamente, um pouco desse processo criativo. Então vamos lá. Agora eu vou dar umas 5 dicas que eu acho muito importante para que a gente possa tirar essas amarras e libertar um pouco mais nossa criatividade e pensar mais como transformar essas referências em algo novo, como roubar como artista. Então a dica número 1 é: primeira dica do mundo é: nada é completamente original. Então não perca seu tempo pensando como atingir uma originalidade, como poder criar algo novo, sendo que tudo tem suas inspirações, tudo é uma transformação. Nada se cria, tudo se copia. A segunda dica é: roube como artista. Não tenha medo de você pegar referências de outros projetos e isso não vai tornar seu projeto menos original. Na verdade, se você disser suas referências, elas vão tornar seu projeto ainda mais rico e ainda mais interessante de ser analisado, porque assim como eu, outras pessoas vão poder analisar e ver o caminho criativo que você tomou até você chegar no seu ponto. Então é legal que você permite que isso aconteça. Referências, elas não tornam um projeto mais pobre, pelo contrário, elas tornam seu projeto ainda mais rico, ainda mais interessante de se ver. Agora, dica número 3. Não tenha medo do que eu chamo de a metamorfose da cópia. O que seria essa metamorfose da cópia? Seria que quando você vai criar algo novo, esse que você cria não é exatamente igual ao que você pensou. E na verdade isso é o mais interessante, você não deve olhar o outro para se sentir ainda mais motivado, porque aquele outro projeto ele teve outras inspirações, outras referências, assim como o seu está tendo referências diferentes. Então não se preocupe se o seu projeto se diferenciou da sua referência demais, você simplesmente querer deixar um pouco mais parecido. Na verdade, essa diferenciação, essa metamorfose da cópia vai tornar seu projeto único, que vai tornar seu projeto diferente. Aprenda coisas que são fora da sua área. Assim como o Velcro, ele se inspirou na natureza para criar algo. Então quanto mais você sai da sua área, quanto mais você busca as referências em outras artes, quando você busca em outros elementos, e a partir disso você junta essas peças e permite que seu projeto seja ainda mais criativo, que ele incorpore coisas não só como outros objetos de arquitetura, mas que ele possa incorporar também coisas de cultura, coisas das artes plásticas, coisas da música. E tudo isso vai depender da forma que você vai pensar o seu projeto e chegar ao seu resultado final. O número 5 é: use o seu corpo para pensar. Se você está com um problema criativo, não fique parado apenas no computador tentando digitar ou escrever ou pensar o seu projeto que você estava fazendo. Se levanta, trabalha com post-its, palavras-chave, mexe no seu papel, tenta fazer uma maquete. Eu gosto muito, por exemplo, de usar esses cards. Quando eu estava pensando nesse vídeo, eu anotei tópicos que eu queria que tivesse nesse vídeo. E a partir desses tópicos eu fui desenvolvendo. Depois eu organizei todos esses cards numa ordem. Para mim, eu senti que me ajudou. Então experimenta, se você acha que se mexer ou fazer algo mais em pé, colocar post-its, algo que você mexa mais seu corpo, em vez de ficar só parado olhando para o computador. Vê o que você acha melhor para você. Então, às vezes, para criar uma coisa nova, basta que a gente olhe por outro ângulo. Então, lembrando, não é preciso a gente reinventar a roda, mas se você pegar 4 rodas, você faz um carro.
E adivinhe, essa frase não é minha, ela é do próximo convidado, que se tudo der certo ele vai fazer um depoimento da sua experiência profissional aqui no canal no próximo vídeo. Então fiquem ansiosos porque esse vídeo vai ser muito bom. Então eu queria fazer um desafio para você que tá ouvindo até agora, pra gente ainda possa interagir mais com os inscritos aqui do canal. Eu queria que vocês enviassem a imagem do projeto de vocês, relacionando a imagem com a referência que vocês tiveram e falassem um pouco do processo criativo. Então eu vou postar essas imagens nas redes sociais, tanto do Instagram e do Facebook. Então aproveita, se você não segue, segue lá, que eu tô postando todo dia um conteúdo legal, um projeto, ou talvez ensinando a fazer alguma coisa. Então segue lá. Não se esquece de dar um like nesse vídeo para ajudar a divulgar e pessoas enviar para um amigo que você acha que tá com problemas criativos. que coisa. Meu nome é Pedro Deodato, esse é o canal Viés Arquitetônico e eu espero você aqui na próxima semana. Valeu!